Seno, cosseno e tangente. Nesse vídeo você vai aprender as 3 razões trigonométricas mais importantes do estudo da trigonometria. Olha esse exemplo aqui. Na figura abaixo tem-se uma rampa apoiada em um caminhão cegonheira. Determine o comprimento dessa rampa. E aí, será que a gente resolve utilizando seno? Ou será que é cosseno? Ou será que é tangente? Fica até o final do vídeo e vamos aos estudos dessas razões trigonométricas. Existem problemas que envolvem o triângulo retângulo que você conhece a medida de alguns lados e também a medida de alguns ângulos internos. E aí, quando você deseja calcular a medida de um determinado lado, sabendo algumas dessas informações, é necessário você utilizar as razões trigonométricas. Nós vamos começar aqui falando sobre a razão seno, tá? Nós utilizamos essa abreviação aqui para seno, beleza? E você tem um triângulo retângulo. Esse triângulo ele é retângulo aqui no vértice A. Perceba que é nesse vértice que você tem o quadradinho com ponto dentro, que representa aí um ângulo com medida igual a 90 graus. Todo triângulo retângulo ele tem cateto, cateto e hipotenusa. Nesse nosso desenho aqui, esse lado pintado em vermelho, ele é um cateto que mede C. Esse lado pintado em verde, ele é um cateto que mede B. E o que sobrou ali é a nossa hipotenusa, que é o maior lado desse nosso triângulo aqui, retângulo, tá? Ele mede A hipotenusa mede A, beleza? Então vamos definir aqui quem seria a razão seno para esses outros ângulos que estão ali dentro do triângulo. Eu vou dar nome a eles agora, eu vou chamar um de alfa e um de beta. Então vamos nos concentrar primeiramente aqui no ângulo alfa. Eu quero calcular o seno do ângulo alfa. Por definição, essa razão sempre vai ser o cateto que está oposto a esse ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Tudo bem? É uma razão, se é uma razão, é uma divisão. E aí eu olho qual é o cateto que está oposto ao ângulo alfa. Observando esse triângulo aqui, eu noto que é o cateto que mede B, esse que está em verde aqui. Então eu escrevo B e a hipotenusa mede quanto? Mede A. Eu venho aqui e coloco a letra A embaixo e agora a gente definiu quem é o seno de alfa. É B sobre A. Tudo bem? Vamos agora definir quem seria o seno com relação agora ao ângulo beta. Por definição, sempre vai ser a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que a gente representa aqui pela letra H, beleza? E aí, você vai olhar agora somente para o ângulo beta. Quem é o cateto que está oposto ao ângulo beta? É o cateto aqui pintado em vermelho, que mede C. Então, a gente escreve C e a hipotenusa é a mesma, mede A. Então, nesse momento, a gente definiu quem é o seno do ângulo beta. É a razão C sobre A. Uma outra razão trigonométrica que nós temos é chamada cosseno, que nós representamos dessa forma aqui, ó, tá? Isso representa cosseno. Nós temos aquele mesmo triângulo retângulo de anteriormente, seus catetos medem C, B e a hipotenusa A. Eu vou dar nome aos ângulos internos aqui, vou chamar novamente de alfa e de beta, e agora nós vamos determinar quem é o cosseno com relação ao ângulo alfa. Por definição dessa razão, o cosseno de um ângulo alfa vai ser a razão entre o cateto adjacente, tá? Nós vamos abreviar aqui por CA, dividido pela hipotenusa, tudo bem? Então, eu olho para o ângulo alfa agora e procuro quem é o cateto adjacente. Mas, professor, o que é um cateto adjacente? É aquele cateto que está ao lado. Adjacente, lembra aí, lado, colado. E se você olhar para o ângulo alfa, o único cateto que está colado é o cateto com medida B, esse que está em vermelho aqui no desenho. Porque o outro lado do triângulo ali que fecha esse ângulo, ele é a nossa hipotenusa, não é cateto. Então, desse modo, a gente coloca aqui C e a hipotenusa H, a gente coloca a medida dela, que é A. Então, nós acabamos de definir quem é o cosseno desse ângulo alfa aqui nesse nosso triângulo. É a razão C sobre A. Tranquilo? Agora, vamos fazer o cosseno com relação ao ângulo beta, tá? Com relação ao ângulo beta,
vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, porque é a definição aqui para cosseno de um ângulo. E a gente olha agora para o ângulo beta. Olhando para o ângulo beta, eu observo que o único cateto que está adjacente a esse ângulo é o cateto aqui em verde que mede B. Então eu venho aqui e coloco a medida desse cateto B e a hipotenusa embaixo que mede A. E desse modo a gente acabou de calcular o cosseno de beta para esse caso, é a razão B sobre A. Agora observe a seguinte propriedade. Eu tenho aquele mesmo triângulo retângulo, ângulo alfa ali no vértice B, ângulo beta aqui no vértice C, e nós vamos calcular o seno com relação ao ângulo alfa. Então eu olho lá para o cateto oposto a esse ângulo alfa, e eu observo que vale B, e a hipotenusa vale A. Se eu calcular o cosseno agora do ângulo beta, observa que o cosseno do ângulo beta é igual a B sobre A também. Então eu tenho essa igualdade, o seno de alfa igual ao cosseno de beta. Do mesmo modo, se eu calcular agora o seno do ângulo beta, eu vou encontrar o cateto oposto ao ângulo beta, eu observo ali que é C, a hipotenusa mede A, e isso é igual a eu fazer o cosseno do ângulo alfa, que também vai ser C sobre A. A propriedade é a seguinte: em todo triângulo retângulo, o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento. Mas espera aí, o que é ser igual ao cosseno do seu complemento? É porque se você pegar o ângulo alfa e somar com o ângulo beta, essa soma resulta em 90 graus. Eles são ditos ângulos complementares, tá? Então eu sei que eu tenho aqui 90 graus, esse quadradinho com o ponto dentro. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180, eu sei então que alfa mais beta vale 90 graus. E aí, como vale 90 graus, eles são complementares. E eu tenho essa propriedade aqui que é sempre válida. O seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento. A última razão que nós temos chama-se tangente. Nós vamos representar dessa forma. E aí eu tenho aquele mesmo triângulo. Eu vou dar nome a esses ângulos aqui novamente. Ângulo alfa, ângulo beta. Nós já conhecemos as medidas do cateto aqui que mede C. Esse cateto mede B. A minha hipotenusa que mede A. Então vamos definir quem é a tangente com relação ao ângulo alfa. A tangente ela é definida dessa forma. É o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente. Então, nesse caso, não envolve hipotenusa. Basta você olhar para os catetos, só que nessa ordem, sempre o oposto dividido pelo adjacente. E aí você olha lá, cateto oposto ao ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa mede B, e o cateto adjacente a esse ângulo alfa mede C, e aqui está a tangente de alfa, é B dividido por C. A gente pode também definir a tangente com relação ao ângulo beta, que vai ser novamente cateto oposto pelo cateto adjacente. Olhando agora para o ângulo beta, olhe para o ângulo beta, você tem C dividido pelo cateto adjacente ali ao ângulo beta, que mede B. Então, desse modo, você tem que a tangente do ângulo beta é C dividido por B. E para a gente fixar o que nós vimos nesse vídeo, nós vamos resolver 3 exercícios que envolvem as razões trigonométricas. O primeiro, em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que o seno de alfa vale, e aí você tem aqui o triângulo retângulo, basta você observar quem é o seno do ângulo alfa. Foi dado todas as medidas, você olha para o ângulo alfa, encontra o cateto que está oposto a esse ângulo alfa. O cateto que está oposto é esse daqui, que tem medida igual a B. Então você vem e escreve B. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Nesse caso, a hipotenusa mede C. Então você fica com a razão B sobre C. Logo, a alternativa correta é a letra A. Tudo bem?
Vamos agora ao exercício número 2. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que o cosseno de alfa vale. Então, você quer encontrar o cosseno do ângulo alfa. Lembra que cosseno é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Você olha para o ângulo alfa e procura aquele cateto que está colado a esse ângulo. E o único cateto que está colado a esse ângulo é esse daqui, que tem medida igual a A. Você vem e coloca aqui. E embaixo vai o valor da hipotenusa, que mede C. Então, nós escrevemos aqui C. Então, cosseno de alfa é igual a A sobre C. E aí você vem e marca a alternativa letra B. Beleza? E no exercício de número 3, em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que a tangente de alfa vale. Nós estamos representando aqui nesse exercício tangente somente pelas letras T e G. Tá? Então, a tangente do ângulo alfa. Lembre que a tangente é a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós vamos olhar para esse ângulo e procurar esses catetos. Olha só, o ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, é esse daqui que tem medida igual a B. Então, a gente vem e escreve aqui o B. Cateto adjacente ao ângulo alfa, esse daqui que está colado, que mede A. E aí você coloca a letrinha A aqui e acaba de encontrar quem é a tangente do ângulo alfa. É B dividido por A, que você encontra aqui na alternativa letra A. Beleza? E voltando ao nosso problema inicial, eu quero determinar o comprimento dessa rampa. Lembra lá? O que nós vamos usar aqui? Será que é seno, cosseno ou tangente? Observe que na rampa você tem uma inclinação de 30 graus e você conhece a medida do lado oposto a esse ângulo de 30 graus, que é 1,5 metros. Como a minha hipotenusa é o comprimento da rampa, bem, se eu tenho lado oposto ao ângulo e quero descobrir o valor da hipotenusa, é claro que você vai utilizar seno, é seno. Então você vem aqui e começa a armar a continha. Você vai ter o seno do ângulo de 30 graus, mas quem é o seno mesmo? O seno é cateto oposto, que nesse caso é 1,5 metros, dividido pela medida da hipotenusa. Mas a medida da hipotenusa é o que você quer descobrir e está sendo chamado de x aqui nesse problema. Mas quem é o seno de 30 graus? Bem, 30 graus é um ângulo notável e esses ângulos você vai descobrir nos próximos vídeos. Ele mede, o seno dele vai medir meio, que eu vou representar aqui por 1 sobre 2. Tranquilo? Espera aí, como é que você sabe? Não perca os próximos vídeos. O seno de 30 graus é meio, eu já te adianto isso. E aí você vai ter meio igual a 1,5 dividido aqui pelo meu x, que é o que eu quero descobrir. O x é o comprimento dessa rampa, beleza? Então, trocando aqui de lugar, eu vou ter o x que passou multiplicando lá para o primeiro membro, e aí o 2 passa multiplicando aqui para o segundo membro, o 1,5. Então, eu acabei de descobrir que o comprimento dessa minha rampa nada mais é do que 2 vezes 1,50, que dá 3 o quê? 3 metros. Pronto, a partir do seno eu consigo calcular nesse problema aqui o comprimento dessa rampa. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Continua aqui ligado, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Um forte abraço e até mais.